TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus a você que está nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Manaim, nos assistindo pela TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós estamos começando agora esse encontro semanal que nós temos todas as quintas-feiras ao meio-dia, que é o programa Conversas Bíblicas. Seja bem-vindo a este programa, seja bem-vindo a esse momento. Através da conversa que a gente faz aqui, a gente trata de assuntos, de temas muito relevantes para o servo de Deus, temas bíblicos, temas doutrinários, e passamos a conhecer mais daquilo que o Senhor tem nos orientado, que o Senhor tem nos ensinado e que tem sido descortinado pelo Espírito Santo de Deus para nós, que é a doutrina bíblica, aquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para nós. E mais uma vez para o Conversas Bíblicas e continuando a tratar o tema idolatria, perceba, é um tema importante de todos nós termos conhecimento. Aliás, eu recomendo que, se você não assistiu ao Conversas Bíblicas da semana passada, que você assista quando nós começamos a abordar esse tema idolatria, para que você tenha total compreensão daquilo que a palavra de Deus traz sobre esse tema. E para tratar desse assunto, mais uma vez conosco, nós recebemos aqui o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, a paz do Senhor. Senhor Josias, estamos de volta. Muito bem, vamos lá, vamos seguir e nós vamos seguir lendo o texto base para esta edição do Conversas Bíblicas, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versos 19 e 20, e que diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Amadeu, semana passada a gente já conversou um pouco sobre o conceito de idolatria. Mas o texto que nós lemos aqui, ele fala especificamente sobre o ídolo. O que é o ídolo, então? Como nós falamos da vez passada, idolatria, se você pega no Velho Testamento, foi o maior pecado de Israel, o grave pecado de Israel. Mas quando nós vemos todo o Velho Testamento e depois complementando pelo Novo Testamento, nós vamos ver que esse assunto ele é muito amplo, entendeu? O pecado de idolatria, ele é muito complexo, Então ele tem, como se diz assim, tem linhas, tem vertentes. Como é o caso do ídolo. Idolatria é só o ídolo? Nós vimos na aula passada que não. Você pode ter uma outra situação, como foi a situação de Saul com Sim. Samuel, que o Senhor chamou o pecado de Saul de idolatria. Agora, o ídolo é idolatria? Sim, também é. Quer dizer, é um outro aspecto. Vamos pegar um pouquinho da história para ver. Se você ler a Bíblia, o Novo Testamento não tem a figura do ídolo na igreja. Não tem. Você não vê nenhuma citação de uma coisa que lembre ídolo na igreja primitiva. Não tem. Não fazia parte da liturgia não, em momento não fazia, nenhum exatamente. A figura do ídolo. Não tinha. O que isso é, nós não estamos, quando nós estamos falando aqui, nós não estamos, como você bem disse, não estamos querendo atingir A, B, C, religião A, B, nada disso. Nós estamos trazendo o assunto para a Bíblia. Não tinha isso. Então vamos para a história. Em que momento o cristianismo tem contato com isso? Em que momento? Olha só. Aí é a história. O ídolo, ele entra dentro do cristianismo a partir da associação do cristianismo com o Império Romano. Então, o que acontece? A igreja estava sendo massacrada. Final do primeiro século, segundo século, terceiro, massacrada pelo Império Romano. Tá? Quando Constantino decreta
o final da perseguição ao cristão. Por que Constantino faz isso? Constantino não se converteu. Ele estava perdendo o apoio político, não é, no Oriente, onde o cristianismo estava dominando tudo, entendeu? Então, ele se fortalece politicamente quando ele decreta o fim da perseguição. Os cristãos, o que eles acharam? Eles acharam que Constantino estava se convertendo, e não. Constantino era pagão. Tanto que na morte dele, ele exigiu uma cerimônia ao Deus Sol. Isso é história. Então, ele nunca se converteu. Então, quando ele faz aquilo, quando ele interrompe a perseguição aos cristãos, ele começa, o que acontece? Ele começa a misturar o paganismo com o cristianismo. O paganismo era idólatra, extremamente idólatra, os deuses pagãos. Porque esse paganismo, ele era praticamente o centro do paganismo era a Grécia Antiga, entendeu? O Império Romano, ele substitui o Império Greco-Macedônico. Então a cultura helenística continua, entendeu? Os romanos eram os grandes líderes militares, os grandes exércitos, os grandes soldados, mas a cultura ainda era a cultura helenística, da filosofia grega e de tudo mais. Então era a cultura pagã. Então esse paganismo migrou para dentro do cristianismo. Aí os ídolos começam exatamente aí, entendeu? Aí, eles entram dentro da igreja aí, dentro do cristianismo aí. E depois quando Teodósio, depois de Constantino veio Teodósio, quando Teodósio transforma, ele edita o cristianismo como religião oficial do Império Romano, então fechou, era tudo que eles queriam. Então o cristianismo se tornou a religião oficial. Aí os ídolos entraram porque o paganismo já estava dentro, minou. Mas o paganismo grego, o paganismo, né, da cultura helenística, era daqueles deuses voltados para a natureza, Deus Sol, Deus Lua, tinha a deusa do amor, aquela coisa toda. O que o paganismo fez com o cristianismo? Trouxe os vultos do cristianismo e homenageou os vultos do cristianismo, entendeu? Aí surgiram os ídolos. Então, em volta de tudo isso, surgiu aquilo que depois disso criou-se em cima disso a chamada dogmática, quer dizer, que são os dogmas da igreja de uma série de coisas. Então, foi um desvio total. Esse desvio total se deu por quê? Porque a doutrina estava escondida. Quer dizer, já existia o cânon cristão, mas ele estava sepultado na Vulgata Latina, sepultado nos mosteiros e tudo mais. O povo não tinha acesso. O projeto já estava lá. O desvio tinha acontecido, mas o projeto estava lá. Então, os ídolos vieram. Olha só, profeticamente, Paulo está escrevendo aos gregos que são pagãos. Está escrevendo aos gregos. Então o que ele diz aos gregos? Ele diz assim, o que eu digo, o ídolo é alguma coisa? Então ele está dizendo que o ídolo não tem poder nenhum. Então é uma coisa... Então ele está dizendo para os gregos, olha, a figura e tal, o ídolo não é nada. Ele em si não é nada. Mas Paulo exorta os gregos assim, mas se vocês cultuarem a eles, aos ídolos, vocês estão cultuando a demônios. É muito incisivo nisso, né? Muito incisivo. Muito claro. Aí diz assim, e eu não quero, olha só, ele está exortando a igreja que estava em Corinto, e eu não quero que sejais participantes com os demônios. Ele usa a palavra sacrifício. A palavra sacrifício aqui é uma palavra de origem latina, sacro ofício, que é o culto. Então ele está falando do culto diante do ídolo. Isso
Isso é taxativo. Então, o seguinte, o cristianismo, esse aqui foi o grande desvio do cristianismo, por isso que profeticamente nas cartas é chamado de igreja de Pérgamo, por isso casamento pervertido. Porque o casamento, quer dizer, a união da igreja com o Império Romano, ela trouxe a igreja exatamente para uma coisa muito... Olha o que é interessante. Em todo projeto no Novo Testamento, aí está a colocação de Lutero de forma precisa na reforma religiosa. O centro de todo o projeto do ministério de Jesus e da igreja é a fé. Nisso aí Lutero foi incisivo, preciso na reforma. Por quê? Porque quando o ídolo entrou, ele desviou, e aí entra o pecado da idolatria. Você está falando aqui e eu estou associando toda essa direção que você está apresentando aqui exatamente ao programa passado, né, quando a gente discutiu o que é idolatria. Exatamente. Tá claro aí, você tem um projeto estabelecido por Jesus, definido por Jesus, uma orientação, você tem uma experiência da igreja primitiva quando a doutrina foi consolidada e depois você recebe, você aceita aquilo que estava fora do projeto. Exatamente. Que a idolatria é o desvio do projeto. Então, o ídolo, por que o ídolo é um desvio do projeto? Historicamente, eu estava mostrando sobre o Império Romano, porque lá no início que é o desvio se dá lá. Tá? Olha só o que o adversário faz. Qual era o objetivo do adversário? Destruir a fé. Do mesmo jeito que ele queria lá no início da igreja, destruir a fé. Então, como que ele destrói a fé? O seguinte, a fé, ela tem uma origem na eternidade. Ela não nasce aqui, não é? Então é por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Então, foi o que Lutero usou. Então, o que o adversário fez? Ele pega essa fé, que é a fé genuína que vem da eternidade, e desvia. Desvia para onde? Quando ela desvia para o ídolo. Quando ela desvia a fé para o ídolo, quer dizer, você coloca toda a sua confiança daquilo, entre aspas, fé, que ele chama de fé, né? Porque fé não pode ser sinônimo de crer. Uhum. Porque fé vem pela graça e a Bíblia diz que os demônios também creem, e eles não têm a graça. Então, quando ele vem para cá, para o ídolo, aí a Bíblia responde o quê? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Entendeu? Então, e o ídolo você vê. E o ídolo você vê. Então, aquilo que você chama de fé, naquilo que você está vendo. Né? Aquilo que você está vendo. Aí você diz assim, então o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Ponto. Então, o ídolo entra e desvia isso. Quando ele desvia isso, ele desvia o homem do projeto central, que a fé vem pela graça. Então a fé vem da eternidade. Por isso Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então você pega, e é isso que foi o grande desvio do cristianismo. Porque quando ele se desviou, as pessoas se apegaram ao ídolo. Então, Jesus era um fator secundário. Então você tinha que ir ao ídolo, porque o ídolo era o intercessor, porque o ídolo era o mediador. Entendeu? A figura do símbolo do paganismo, que era a figura do santo. Da mesma maneira que Saul trouxe o Amalequita para dentro do culto. Né? Exatamente. Então esse foi o grande desvio da igreja. Quando Lutero abre a Bíblia, então essa verdade aparece, ela se descortina. Para que todos possamos perceber isso. Então, essa é a história real do ídolo dentro do cristianismo. E o desvio total.
daquilo que está na Bíblia. O ídolo você pode ver. Então, Paulo, como você falou, o Paulo chega a ser enfático. Ele diz assim, o culto ao ídolo, quer dizer, quando você faz um culto na presença do ídolo, você está cultuando o adversário, o inimigo, tá? É claro isso, é claro. Então, eu volto a falar, isso é Bíblia, não estamos aqui falando sobre religião A, B, C, D, porque muita gente acha que isso é normal. Há um respeito à fé, o que as pessoas chamam de fé, né? Há um respeito às decisões e, ao mesmo tempo, uma apresentação clara do que está na Bíblia, que é essa nossa preocupação. Nós falamos muito, Josi, só concluindo aqui, nós falamos muito sobre o cristianismo histórico e cristianismo profético. O cristianismo histórico, a história fala do passado, daquilo que foi. Né? Você faz uma lembrança da história. Você nunca vai falar de história no futuro, nem no presente. História é passado. O cristianismo histórico, ele tem que apresentar aspectos da história. E o cristianismo, durante muito tempo, usou a figura do ídolo para falar do aspecto histórico do cristianismo, entendeu? Isso foi uma coisa... E isso envolveu, e as pessoas se apegaram a isso. Aí, junto a tudo isso, vieram os dogmas. Aí, o cristianismo, a igreja como um todo aceitou porque a Bíblia estava escondida. E aí se construiu toda uma tradição. Toda uma tradição religiosa em cima. Disso. Exatamente, em cima disso. Muito bem, nosso tempo também já estourou, mas a gente vai continuar tratando desse assunto que, para mim, está sendo muito bom. Eu tenho certeza que para você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, também é muito interessante entender e conhecer de maneira clara o que a Bíblia diz sobre esse aspecto. Madeu, obrigado por sua participação. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém. Vamos lá, estamos então encerrando aqui esta edição do programa Conversas Bíblicas, nos despedindo de você, desejando uma boa semana e que na próxima quinta-feira estejamos juntos mais uma vez em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, aqui na Rádio Manaim, você que está nos ouvindo, na TV Web Manaim também, pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar o seu comentário, e no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Faça com que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, compartilhe, divulgue. Isso é muito interessante, muito importante, porque é aquilo que vivemos, é a doutrina, é a direção do Espírito Santo do Senhor para nós nessa obra. Então, um grande abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos. Rádio e TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.